Olá, eu gostaria de falar para vocês sobre ovodoação. Como que funciona esse processo de você pegar óvulos doados? Quais são as suas chances? O que tudo isso implica? Eu gravei um vídeo para falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá? Olá, eu sou o Dr. Gustavo Kroger, médico ginecologista obstetra, especialista em medicina reprodutiva e gostaria de falar para vocês sobre ovodoação. Esse é um tema que hoje está ficando muito na moda, tá? Porque o que acontece? As mulheres estão deixando para engravidar mais tarde e com isso encontram algumas dificuldades, tá? Eu gravei um vídeo sobre reserva ovariana que fala um pouco mais sobre isso, que eu acho que seria interessante vocês assistirem também. Porque o que acaba acontecendo? Com o avançar da idade, tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos da mulher cai. Até que pode chegar um ponto que eu não vou conseguir ter mais óvulos dela, tá? Ou a qualidade deles vai ser muito ruim, mesmo que eu consiga. Então eu posso ter uma mulher jovem, ter uma qualidade boa de óvulos, mas eu não consigo ter nenhum, porque ela tem uma baixa reserva. E eu posso ter na outra ponta uma mulher mais velha, que ela até pode ter uma reserva boa, eu até posso conseguir pegar óvulos, mas a chance de gravidez é muito baixa. O que acaba acontecendo? Mesmo eu usando meu tratamento mais complexo, por exemplo, uma fertilização in vitro, depois dos 43 anos, a chance de conseguir fazer um tratamento que resulte em gestação é menos de 3%. Isso mesmo, a cada 100 mulheres, a partir dos 43 anos, que fizer uma fertilização in vitro, só 3 vão engravidar. Fora o risco de ter alguns problemas como cromossomopatia, síndrome de Down, Patau, Edwards, entre outras coisas, por engravidar mais velha. Então, alguns casais acabam optando por usar óvulos doados. Às vezes eles tentam ver que não dá certo e ver que o objetivo, na verdade, não é fazer tratamento. É ter o seu filho, ser sonho de crescer a família. E como que funciona a questão de ovodoação? No Brasil, a ovodoação, ela não pode ser cobrada, tá? Então, tanto quando você precisa de um tratamento com óvulos doados ou com esperma doado, o que você está pagando não é pelo óvulo ou pelo esperma, e sim pelo processo que o laboratório teve para garantir a segurança desse material que ele está te passando, tá? E outra coisa, a doação é sempre anônima. Você nunca pode pedir para um parente ou algum conhecido doar um material genético para você. Isso é uma segurança para não bagunçar na cabeça daquela criança depois o que é a filiação dela. Eu já vi casos, há pouco tempo atrás teve agora, de que uma irmã foi autorizada a doar. Do ponto de vista genético, isso é muito bom, porque eu compartilho, por exemplo, 50% do material genético com a minha irmã. Então, se eu tivesse um irmão e eu precisasse de um material genético mais parecido com o dele, seria o material genético do meu irmão. Ou se você é uma mulher, o seu material genético mais parecido que vai ter é o da sua irmã. Só que isso depois vai ter um problema, porque você vai ter uma criança lá e vai falar assim, tá bom, o óvulo é dela, mas ela que gerou, quem que é minha mãe, quem que é o pai? As pessoas confundem um pouco esse negócio. A mãe é quem gestou, é quem criou, é quem forneceu o material genético. Então, isso pode acabar bagunçando a cabeça de uma criança pequena, então por isso que é feito de maneira anônima sempre. Então, nem o doador sabe para quem está indo o material genético e nem o receptor sabe de quem está recebendo. Até porque também tem implicações legais, né? Porque num teste de DNA depois você faz uma pessoa conhecida, se não foi feito dessa maneira, simplesmente aquela pessoa tem direitos, herança, filiação, todas essas coisas, né? Então, como acaba funcionando um tratamento com a ovuladora? Quando o casal chega, a maioria das vezes eles querem tentar um tratamento antes com os próprios óvulos, na maior parte das vezes não dá certo, e daí quando eles amadurecem um pouco mais de ideia, eles começam a querer entender um pouco mais de ovulação. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar desse casal as características físicas dele, que é o que a maior parte das pessoas querem, que os filhos sejam um pouco mais parecidos com você. Então a gente vai pegar cor de cabelo, tipo de cabelo, cor dos olhos, cor da pele, altura, peso do casal, e vai procurar uma doadora que esteja disponível, né? Alguém que esteja disponível a doar óvulos ou que tem óvulos congelados que esteja disponível a doar, que seja compatível com esse casal. Inclusive tipagem sanguínea, entre outras coisas. Claro, a pessoa pode pegar um óvulo dependente da questão física que ela quiser, mas as pessoas, na maioria das vezes, querem tentar pegar alguém parecido. E essa questão de parecido também é uma coisa muito importante, porque o ser humano, se ele for negro, asiático, branco, civícola, o que for, ele compartilha mais do que 99% do seu material genético. Porque, por exemplo, a minha pele é branca, tá? Isso é um tipo de gene que faz.
Mas como a minha pele é formada, a textura dela, como que ela funciona, todas essas coisas, é igual para todo mundo, senão vai ser uma doença. Os meus ossos têm o mesmo material genético do que o seu que está me assistindo. O meu coração tem que ter a mesma formação genética. Por quê? Porque se eu mudar uma letrinha lá, vai virar uma doença. Por exemplo, vamos pegar a hemoglobina, que é o que fica dentro lá da hemácia, né, o corante da hemácia, que carrega o oxigênio. Eu mudo uma letrinha, vira talassemia. Eu mudo outra letrinha, vira anemia falciforme. Então, assim, a gente não pode mexer no código genético, que dá problema. Quando a gente fala de genética de fenótipo, que é tipo assim, tipo de pele, cabelo, todas essas coisas, dos 30 mil genes que seriam os 30 mil códigos de projeto que tem dentro de um espermatozoide, de um óvulo, menos de 1% é relacionado à genética de fenótipo. Né? E também, assim, se eu pegar alguém parecido, vai ser muito parecido. Assim, na prática não vai ter essa diferença toda que vocês acreditam que seja. Que não vai ser meu filho. Não tem. A questão de o filho ser parecido com você ou não, respeitando certas etnias, é muito mais da criação, porque a gente tem o código genético que fala isso. E daí tem o código epigenético, que é como esses genes são ativados. Isso, a mãe, quando ela gesta, ela que faz esse código epigenético no bebê. Além disso, essa ativação dos genes, essa ativação epigenética, depende do meio ambiente, o ar que você respira, o que você come, a água que você bebe, todas essas coisas modificam como nossos genes funcionam. E a gente tem ainda um outro código que as pessoas esquecem, que é a metagenômica. Para cada célula do seu corpo você tem 10 bactérias. Então a gente tem cerca de 30 mil genes, mas se eu somar todos os genes funcionando dentro do seu corpo das bactérias que estão lá, principalmente no seu intestino, pele, dá mais de 3 milhões e 400 mil genes. E tudo isso interage com a gente. A sua colônia de bactéria é de onde você vive, das pessoas que você convive. Então tudo isso vai dar uma característica. Eu já vi crianças adotadas que ficam parecidas com os pais, tá? Porque essa questão da semelhança ela é muito mais social. As pessoas procuram, tem a orelha do tio, a boca do primo. Isso é muito mais social. Porque o que acaba acontecendo? Se você reparar, casais quando eles estão muito tempo juntos, eles ficam parecidos entre si. Às vezes eles são mais parecidos entre si do que com o próprio filho que nasceu. Por quê? Porque o convívio dá semelhança. Então, se você pegar um óvulo que tem umas características parecidas com a sua, com certeza vai ser igual se você tivesse usado o seu próprio óvulo, tá? Falando nisso de ser o seu próprio óvulo ou não, uma coisa importante. Quando eu pego um óvulo de uma doadora, a gente faz uma triagem genética para ela. Quando a gente faz uma triagem é uma entrevista. Tipo, a gente pergunta se ela tem certas doenças na família ou não para ver se ela é uma boa doadora. Inclusive, a doadora ou o doador não pode passar dos 35 anos de idade, no caso de doadora, mulher, né? Por quê? Por causa de aumentar o risco de certas doenças. Uma coisa importante quando a gente usa óvulo doado, que eu falo para todos os meus pacientes, quando a gente faz um tratamento, a gente aumenta a chance desse casal ter filhos, tá? Ninguém promete bebê perfeito. Quando eu pego um óvulo doado, é a mesma coisa. Não é porque eu selecionei uma doadora que vai ser tudo perfeito. Porque se eu usar o seu próprio óvulo, é a mesma coisa. Eu não consigo pegar o seu próprio óvulo e garantir que não vai dar nada de errado. Da mesma forma que eu faço com a doadora. Tá? Isso é uma coisa importante, que às vezes as pessoas acham que a gente vai olhar o esperma e o óvulo lá no laboratório e achar que a gente vai selecionar tudo, um bebê ciborgue, que vai dar tudo certo. A gente consegue olhar algumas coisas. Da mesma forma que eu olho uma pessoa e falo assim, ela está com 2 pernas, 2 braços, ela não está anêmica, não está equitérica, mas eu não consigo olhar e saber tudo. Para eu pegar o embrião e saber que ele não tem nada, eu tinha que desmanchar ele inteiro, não ia sobrar nada. E tem até certas condições, por exemplo, autismo, que a gente não chama nem de doença, mas é uma condição, que nem aparece em exame genético nenhum. Então isso é muito importante. O óvulo, ele é um projeto que a gente vai pegar um projeto parecido de alguém para que você gere essa criança, você vai ler esse projeto, vai dar algumas características nesse projeto para ter o seu sonho de família, tá? Vai aumentar muito a sua chance de engravidar. Quando você usa um óvulo doado, aumenta para cerca de 40% a 50% de chance, porque você está fazendo uma fertilização in vitro, comparado que às vezes provavelmente a gente estaria falando de menos de 1, 2, 3% usando o seu próprio óvulo. E como que é na prática esse processo? Então você escolheu uma doadora. Tá? Essa doadora pode ter 2 condições. Ou é uma pessoa que já tinha lá óvulos congelados, tá? Ou é uma pessoa que está para entrar em tratamento. É muito difícil, porque existe uma fase para eu transferir o embrião e uma fase para eu aspirar o óvulo. Dificilmente, às vezes, a gente consegue sincronizar os dois. Então, na maioria das vezes, ou a gente tem o óvulo congelado lá, ou se não tem, a doadora vai entrar em processo, vai estimular, depois vão capturar os óvulos dela, e no dia que capturar os óvulos dela, o marido, o parceiro, a pessoa que vai fornecer o esperma, ou até um esperma de doador, vai ser usado para fertilizar esses óvulos,
e a gente congela os embriões. E daí, quando a mulher menstrua, ou se ela não menstrua, a gente dá o hormônio para fazer ela menstruar, daí a gente, cerca de 2, 3 semanas depois, a gente pega, descongela esses embriões e transfere para dentro do útero da mulher que vai ser receptora. A doadora de óvulos que vai tomar aquelas injeções na barriga, tipo insulina. A receptora vai usar uns gels na pele, ou uns comprimidos. Raramente a gente tem que usar hormônio injetável para preparar o útero, né? Então, nessa condição, a gente pegou, então, primeiro a gente trabalha com a doadora para formar o embrião, e depois a gente pega a receptora, prepara ela para receber os embriões, né? Então, espero ter ficado um pouco mais claro esse processo, principalmente essas questões de semelhança, de que todo mundo é muito parecido. Eu falo, todo mundo é primo em algum grau, se a gente for voltando lá, vai descendo geração para baixo, todo ser humano é primo em algum grau. Então, na prática, eu aconselho para toda mulher, passou dos 40 anos, eu já falo sobre ovulação. Claro, tem um monte de mulher com 40 anos que vai fazer FIV, vai dar tudo certo, tá? Mas, em porcentagens relativas, já começa a ficar mais prejudicada e como o outro tem uma chance muito maior, eu já explico sobre a situação. E em mulheres acima dos 43, certeza, eu já falo sempre. Tá? Espero ter ajudado um pouquinho vocês e obrigado por ter me escutado.